Agora, a gente vai entrar na revisão de movimento retilíneo uniforme, tá? Ou movimento em linha reta. Então, esse movimento retilíneo uniforme, ele é mais conhecido como MRU, tá? O nosso movimento retilíneo uniforme. E qual é a característica desse movimento? Uma das principais características do MRU é que a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. Então, vamos anotar isso. A velocidade é constante, ou seja, não muda durante todo o percurso dela. Constante é constante, acabou, não tem variação. Se cair MRU na sua prova, você vê lá, velocidade constante na sua questão, pode ter certeza que MRU vai dar certo. Aplica o que você sabe de MRU. A velocidade é constante, não muda, MRU, tá bom? E aí, em todo o percurso, essa velocidade do objeto, ela será igual à velocidade média, tá? Então, por que ela vai ser igual à velocidade média? Porque se ela é constante, então ela também é a velocidade média. Então, anota isso também. Que em todo o percurso, a velocidade do objeto será igual à velocidade média. Ok? Beleza. E aí, ó, a gente consegue associar uma fórmula matemática, tá? Pra gente conseguir descrever a função horária do MRU. Como que a gente vai fazer isso, ó? Eu tenho aqui, ó, função horária do MRU. Como que eu vou analisar e manipular a fórmula matemática para o meu MRU? A gente sabe que a nossa função do primeiro grau, como que ela é descrita? Nossa função do primeiro grau, ela é dada por y igual ao nosso ax mais b. Lá na matemática, a gente vê isso daqui, tá? Mas, Bia, o que isso tem a ver com a física? O que tem a ver? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o quê? Que o meu A e o meu B, eles são o quê? São constantes. Tá? E o meu X e o meu Y, eles são o quê? X e Y são variáveis. São Tá, Bia, não entendi nada ainda. Não entendeu nada? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Ó, A e B são constantes, Y e X são o quê? Variáveis. Lembre disso quando vocês verem uma função do primeiro grau. Não se esqueça, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Eu vou deixar o de baixo pra vocês, pra gente voltar nele. Vou apagar só a parte de cima aqui e a gente continua e depois eu mostro embaixo, tá bom? Eu acho que vai ser mais fácil. Na física, o que vai variar, vou mostrar aqui. Na física, o que vai variar, ela vai ser a posição e o tempo, tá? Visto que a nossa velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante e a minha posição inicial, ela é fixa, porque é o ponto de onde eu parti, então, o que vai variar? O meu tempo e a minha posição final, certo? Então, como que a gente vai analisar isso? Vamos lá, então. Vai ficar fácil, tá? Ó, na nossa fórmula matemática, a gente tem, ó, isso aqui, não é? A
x mais b? Beleza. Constante, a gente sabe que... Ó, eu vou colocar que isso aqui é constante, isso aqui é constante, tá? A gente já sabe que esses dois são constantes. O que eu falei pra vocês que são constantes? A velocidade, né? E o que a outra coisa que não varia? A posição inicial, certo? E o que varia? O tempo e... Opa, deu branco. O tempo e a posição final, tá? Então, agora, a gente vai fazer uma substituição, tá? Então, aqui, ó, no y, a gente vai colocar o nosso s, que é a nossa posição final, que varia. Y é o quê? Variável, a gente acabou de ver. Aqui, no a, a gente vai colocar o nosso, quê? Velocidade. Por quê? Porque o a é constante e a nossa velocidade também. A gente acabou de definir isso. Acompanhado com a, no lugar do x, a gente vai colocar o quê? O tempo. Por que a gente vai colocar o tempo? Porque o tempo, ele varia. E a gente definiu o quê? Que y e x são variáveis. Não é isso que eu falei? Beleza. E no b, faltou o quê? A única coisa que faltou foi a nossa posição inicial. Isso lembra alguma coisa pra vocês? Vamos lá. O que isso lembra? O nosso famoso sorvete. Só organizando essa equação aqui, ó, a gente tem o que? O nosso famoso sorvete. Tá? Então, assim que nasce a nossa função horária do MRU, tá bom? E a gente tem que lembrar aqui que essa posição, ela varia com o tempo, tá? Ela varia com o tempo. E a gente tem que ver que essa função aqui, ó, é diretamente proporcional, tá? Por quê? Ó, a posição final é diretamente proporcional com o tempo. Então, se o tempo, quanto maior o tempo, maior vai ser a posição final. E quanto menor o tempo, menor vai ser a posição final. Então, isso aqui é diretamente proporcional, tá? O S0, ele é a posição inicial, é uma posição fixa. Por quê? Porque se eu começo aqui, no 1, o 1 é fixo, porque é onde eu tô começando, é meu ponto de início, tá? Então, isso aqui vai ser fixo. A nossa velocidade também vai ser fixa e constante, como a gente acabou de definir, o tempo variando e a posição final variando, tá? Eu vou mostrar uma outra forma que a gente também consegue chegar nesse resultado. Ó, é assim. A gente conhece a nossa formulazinha da velocidade média, não é? ΔS sobre ΔT. A gente sabe o que, ó, velocidade, vou chamar isso aqui de velocidade, tá? Não vou chamar de velocidade média, vou chamar de velocidade, porque a gente sabe que a velocidade é constante e a velocidade constante e a velocidade média é a mesma coisa, a gente acabou de definir lá no início. O que é nosso ΔS? Nosso ΔS é o quê? Posição final menos a inicial. E o tempo é o quê? Tempo final menos o tempo inicial. Eu vou chamar o meu tempo inicial de zero. Esse aqui de zero. Por quê? Porque se eu tô começando do repouso, eu não tenho tempo, eu não tenho movimento. Então, é zero. Então, isso a gente faz o quê, ó? Final menos inicial dividido por TF menos zero. Beleza? TF menos zero é TF. Então, ó, a gente deixa... Repetindo aqui, ó, SF menos SI dividido por TF. Agora, eu vou passar isso daqui pra cá multiplicando pro outro lado da equação. Isso vai ficar o quê? Que meu V vezes TF vai ser igual a SF menos SI. Só que eu quero isolar o meu SF, que é o que? Minha posição final. Então, ó, eu vou ter que apagar aqui agora, embaixo.
Então, ó, o que que vai acontecer? Isolando o nosso SF, a gente vai fazer o quê, ó? SF isolado vai ser igual ao quê? Igual ao nosso... A gente vai passar isso aqui pro outro lado, vai passar o quê? Positivo, SI, né? Mais V vezes TF. E aí, pra ficar da forma visual do sorvete, a gente só troca as letrinhas, tá? Isso não interfere em nada. Então, a gente coloca que isso aqui é nosso S, posição final, S0 mais V vezes T. Então, a gente chegou também na função horária do movimento uniforme, tá? Então, ó, mostrei para vocês as duas formas que a gente chega nessa equação. Se vocês lembrarem dela, vai ser mais fácil, né? Não vai precisar fazer isso tudo. Mas caso vocês esqueçam e não consigam lembrar ou decorar ela, vocês podem estar fazendo esse processo, tá? Faz e refaz mais de uma vez para vocês estarem fixando, né, esse conteúdo aí, tá bom? E aí, a gente vai entrar agora nas representações gráficas do MRU, tá? Geralmente, a gente tem uma representação gráfica assim, tá? Ele é representado assim, o MRU. E aí, quando a gente tem essa representação, a gente sabe que isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Obviamente, é um MRU, tá? A gente sabe que isso aqui, ó, representa a velocidade, essa linha reta. E a gente sabe que a velocidade é constante, tá? Então, ó, a gente vê que é uma linha reta e ela só vai aumentando, tá? Então, a gente vê que isso aqui é constante. A gente tem que lembrar da nossa linha, da nossa equação lá na matemática, tá bom? E a gente também, a gente sabe que a posição, ela varia com o tempo, tá? Então, ó, aqui é a nossa posição, aqui em cima, e aqui é o nosso tempo. Então, a posição, ela varia de acordo com o tempo, tá? Quanto maior a minha posição, maior vai ser o tempo. Quanto menor, menor vai ser o tempo, tá? Ó, maior a posição, maior o tempo. Menor a posição, menor o tempo. Ok pra vocês? E, como eu tinha falado, a gente sabe que isso aqui é diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional. Porque é uma equação do primeiro grau, a gente tem ela a gente não tem nenhuma razão, então é isso aqui, tá bom? E agora, eu vou mostrar outras formas de gráfico que a gente também pode encontrar por aí, tá? A gente encontrando essa daqui, que é a que eu acabei de mostrar, a gente pode falar que isso aqui é um movimento progressivo. Progressivo. Ou seja, é um movimento positivo, tá? Isso vai estar aqui no mesmo sentido da trajetória e a velocidade ela vai ser positiva. Então, ela tá progredindo, tá? A posição aqui e o tempo vai aumentar no movimento progressivo, tá bom? A gente tem um outro gráfico que ele pode ser visto assim, dessa forma, assim, tá? E esse vai ser chamado de movimento retrógrado. A gente pode encontrar movimento retardado, tá? Mas eu vou adotar como retrógrado, mas pode ser encontrado também como retardado. Tem mais um outro nome também que eu não me lembro. Mas se vocês verem assim, pode saber que é um movimento que está sendo retardado. Ao invés de estar progredindo, ele está regredindo. Aqui também é a posição e aqui também é o tempo, tá? A linha, ela tá indo no sentido negativo, tá bom? Então, esse gráfico, ele tá no sentido oposto da trajetória e a velocidade vai ser negativa, como eu acabei de falar, tá? E
nesse gráfico, a posição diminui com o tempo, tá? Se a posição diminui, o tempo também diminui, tá? Então, ele também é diretamente proporcional, tá bom? A gente também consegue encontrar um outro gráfico, tá? Que é esse aqui. Esse tempo, posição, tá bom? Esse gráfico é um gráfico de repouso, tá bom? Tá vendo aqui que a posição, ela não muda com o passar do tempo, tá? Ela é constante. Então, o tempo tá passando, mas a posição não, ela continua em uma linha reta, tá? Então, esse objeto está em repouso, tá bom? Temos também um outro gráfico, que é esse aqui. Preste atenção que esse gráfico parece o de cima, mas o de cima é posição e tempo. Esse aqui é velocidade e tempo, tá? Quando você encontra um gráfico desse, esse gráfico, ele é o gráfico de velocidade positiva, tá bom? Então, é velocidade positiva. Vocês têm que prestar atenção nas informações do gráfico, tá? Nesses detalhezinhos tem que prestar muita atenção. E aí, a gente vai para o nosso último gráficozinho, tá? Que é a linhazinha aqui embaixo, tá? Então, se o de cima é positiva, o de baixo, velocidade e tempo, vai ser o quê? Velocidade negativa, tá? E